Oi, oi, gente! E nós finalmente chegamos à terceira e última parte da nossa redação modelo Enem com a conclusão. A conclusão, ela vai ser o quarto parágrafo do nosso texto e ela também é chamada de proposta de intervenção. Por quê? Lá na introdução, nós apresentamos os dois problemas que a gente iria tratar ao decorrer do texto. E no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, a gente trabalhou melhor, a gente especificou, a gente explicou como que esses problemas se dão. E no na terceira parte, no quarto parágrafo, a gente vai fazer uma proposta de intervenção. A gente vai propor uma solução para esses problemas que a gente apresentou. E como que nós montamos, então, uma proposta de intervenção, uma proposta de solução desses problemas? A gente vai ter alguns elementos para compor essa proposta, e eles são o agente, a ação, o meio ou o modo e a finalidade. O detalhamento, ele vai ser uma parte da sua proposta de intervenção, mas ele não é necessariamente um elemento. Ele vai apenas explicar um pouco melhor um desses 4 outros elementos. E a gente vai organizar esses elementos dessa forma. Primeiro, na primeira frase, a gente vai colocar uma intervenção completa. Então, nessa intervenção, a gente vai precisar usar todos esses elementos. E o detalhamento, que não é muito elemento, mas ok. Na segunda frase, a gente vai fazer uma intervenção incompleta, com o mínimo de 2 elementos. Você pode usar mais, por exemplo, o exemplo que a gente vai dar de redação nota 1000 hoje, ele usou 3 exemplos para fazer uma proposta de intervenção incompleta. E por último, nós vamos fazer uma consideração final, que a gente vai retomar o tema do nosso texto e vai puxar lá da introdução ou de um dos desenvolvimentos um repertório. E no caso aqui da redação nota 1000 de hoje, a menina usou o repertório da introdução dela, o repertório-chave, o repertório para abrir o texto. Vamos entender o que cada elemento da proposta de intervenção vai fazer dentro da proposta de intervenção. Então, que papel que eles vão desempenhar? Você vai ver que vai ser bem tranquilo, porque o nome mesmo ele já explica qual vai ser o papel do elemento, mas para evitar confusões, para evitar dúvidas, a gente já passa o olho aí, a gente já entende muito bem o que cada um vai fazer. A gente vai ter o agente, que como você deve imaginar, vai ser aquele que vai executar a ação. O agente ele pode ser a mídia, as escolas, o governo, ONGs, família e até mesmo o próprio indivíduo. E esse agente, ele vai executar uma ação, que vai ser assim o centro da nossa proposta. E essa ação, ela tem que ser por meio de algo. Então, você vai fazer essa ação por meio de quê? E essa ação também tem que ter uma finalidade. Então, para que você está fazendo essa ação? Tem que ter um motivo. Você não faz nada, você não faz nenhuma ação sem um motivo. E o detalhamento vai ser você explicar um pouco melhor um desses elementos. Aqui no exemplo que eu montei, eu coloquei a estrutura que eu geralmente faço nas redações que a escola pede, que depois de tanto fazer redação, eu acostumei com esse modelo e eu tenho esse modelo como mais fácil para mim. Mas para você pode ser um diferente, por isso é bom você entender, você treinar, fazer redação, para você ver qual modelo vai dar mais certo para você na hora de fazer a redação lá no Enem. Aí eu coloco nessa ordem aqui. Eu começo meu parágrafo com um termo coesivo, depois eu coloco o agente, seguido do meio modo, depois o detalhamento, eu sempre detalho o meio modo, que é outro agente, já vou explicar. Depois eu coloco a ação e por fim a finalidade. Só relembrando, essa é a proposta completa, 5 elementos, o primeiro do nosso parágrafo. Vamos lá então como que ficou o exemplo que eu formulei aqui para vocês. Portanto, é o termo coesivo que eu usei para iniciar o parágrafo. Como é um parágrafo conclusivo, vai ser a conclusão do texto, você precisa usar um termo coesivo, uma coesão, que tem esse sentido de conclusão, de fechamento. Não é só esse, tem outros exemplos, e você pode usar aquele que você acha que dá mais certo, que fica mais legal com a linguagem do seu próprio texto, e que dá mais certo com você, necessariamente. Então, portanto, o governo é o agente. Por meio do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, ele está representando o meio modo da minha proposta de intervenção. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Se você faz uma proposta de intervenção, como por exemplo, o governo deve promover campanhas de conscientização por meio da mídia. É válido, porque a mídia, ela não é só um agente, mas também pode ser um meio modo.
E eu sempre uso essa jogada de usar dois agentes, só que com funções diferentes. Que assim você pensa menos na hora de fazer. Às vezes você tá muito tenso, às vezes você tá com pressa que ainda tem que fazer as outras questões do caderno lá. E você não tem muito tempo de pensar em outro meio e modo. Então essa é uma jogada que você pode usar caso você esteja nessa mesma situação que eu me imagino estar. Então, por meio do Ministério da Saúde. Aí aqui a gente tem um hífen, órgão governamental responsável por assegurar a saúde a todos os brasileiros. Hífen de novo. O que é isso? Esse é o meu detalhamento. Meu professor, ele me ensinou que quando a gente coloca o nosso detalhamento entre hífens e não entre vírgulas, a gente deixa esse detalhamento mais destacado para o corretor ver. Às vezes, se o corretor ele está lendo o seu texto muito rápido e ele não repara que órgão governamental responsável por assegurar a saúde a todos os brasileiros entre duas vírgulas é um detalhamento, você vai perder o ponto do seu elemento da proposta de intervenção, mesmo você tendo colocado. Então, você sempre tem que usar a linguagem mais clara possível, usar os recursos textuais, linguísticos mais claros possíveis para escrever o seu texto. E por isso, eu recomendo fortemente que vocês usem para o seu detalhamento hífens. Coloque o seu detalhamento entre hífens. Depois eu coloquei a ação. O governo deve investir em mais meios de mitigar a disseminação do coronavírus. E por fim, a finalidade. A fim de prevenir a morte de mais cidadãos do Brasil. Faltou um ponto final aqui. E é isso. A gente vai analisar agora como a estrutura completa de um parágrafo conclusivo. Eu trouxe aqui o exemplo da redação anatomia da Raíssa Piccoli, que fez o tema de 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Aqui do lado eu fiz uma legenda de o que significa cada uma dessas cores e riscos aqui no texto. Então agora vamos ler. Urge, portanto, é um termo coesivo conclusivo, e pode ser substituído por outros termos coesivos conclusivos, que se você colocar no Google termos coesivos conclusivos, você vai achar outros sinônimos que você pode substituir nesse lugar. Que o Ministério da Saúde, a gente, cria uma plataforma. Essa vai ser a ação do Ministério da Saúde, por meio de recursos digitais. Este é o meio modo. Que contém informações a respeito das doenças mentais e que proponha comportamentos e atitudes adequados a serem adotados durante uma interação com uma pessoa que esteja com alguma patologia do gênero, além de divulgar os sinais mais frequentes relacionados à ausência de saúde psicológica. Tá certo, o que foi tudo isso de azul agora? Esse foi o detalhamento. E a Raíssa optou por detalhar a ação. Ela tá detalhando aqui a plataforma. Ué, mas o detalhamento não tá vindo depois do meio modo? Tá, mas se a gente for analisar o conteúdo desse detalhamento, a gente vê que ele tá fazendo referência à plataforma e não aos recursos digitais. Por isso, o detalhamento é da ação, no caso dessa proposta de intervenção aqui dela. E aqui ela termina um período. Só que a proposta de intervenção dela, a completa, ela não tá concluída. Ela colocou só 4 elementos. E precisa de 5 para ser a completa. Aí ela colocou o 5º elemento no próximo período. Você pode optar por fazer uma estrutura igual a dela. Eu creio que ela fez assim para não deixar o período muito grande e às vezes confuso. Ou você pode deixar tudo em um único período, o que é preferível. Só que nesse caso você precisa ficar bem atento à lógica, se o seu parágrafo, as informações que você está colocando estão fazendo sentido. Então tá certo. Próximo período dela. Essa medida promoverá uma maior rede informacional e proporcionará um maior apoio aos necessitados. E esse é o fim da proposta de intervenção completa com os 5 elementos dela. Depois disso, ela começa a proposta incompleta dela, que é marcada aqui pelo ademais, o início dessa proposta incompleta. Ademais é um termo coesivo que tem um sentido de adição, então ela vai adicionar uma nova ideia. Ademais, também cabe à sociedade e à mídia. A sociedade e a mídia, elas em conjunto, elas estão formando o segundo agente, mas é um agente só. Eu tinha explicado que você pode usar um agente como agente mesmo e outro como meio e modo.
Só que no caso de você colocar nessa estrutura, por exemplo, de outra forma, o governo, o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia, você colocou 3 agentes, só que mesmo assim vale só por um. Mas, por outro lado, se você colocar a sociedade por meio da mídia, aí vai virar 2 elementos da sua proposta de intervenção, tá certo? Você pode fazer qualquer uma das formas, mas não é necessário que você coloque mais de um agente, se for valer só por um, entendeu? Tá certo. Também cabe à sociedade e à mídia elaborar campanhas que preguem a contrariedade ao preconceito no que tange aos doentes dessa natureza. Elaborar campanhas que preguem a contrariedade ao preconceito no que tange aos doentes dessa natureza é a ação. É o que a sociedade e a mídia vão fazer. O que pode ser efetivado através da mobilização em redes sociais e por intermédio de programas televisivos com viés informativo é o meio e modo em que essa ação vai ser disseminada, vai ser executada. E assim, ela terminou a segunda proposta de intervenção dela, a proposta de intervenção incompleta. Agora, ela vai fazer uma retomada ao tema. Tal iniciativa, tudo isso, toda a proposta de intervenção dela, as duas, é capaz de engajar a população brasileira no combate a esse tipo de discriminação. Combate a esse tipo de discriminação está falando do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E depois a gente tem a retomada ao repertório da introdução. Assim, no caso, ela escolheu retomar o repertório da introdução dela, o repertório-chave, mas você pode tanto usar o repertório que você usou no seu desenvolvimento 1, quanto no desenvolvimento 2. Então, com isso, a ideia platônica será convertida em realidade no Brasil. A ideia platônica foi o repertório-chave que ela usou lá na introdução e ela puxou esse repertório aqui novamente para o final do texto dela, o que deu uma sensação de que o texto dela foi bem fechado, que ela conseguiu desenvolver nas 30 linhas dadas para ela tudo que ela precisava, tudo que ela queria desenvolver. E isso passa uma boa impressão para o seu corretor, tá certo? E é por isso que você deve fazer uma retomada ao repertório da introdução no final do seu parágrafo de conclusão. Então é isso, gente. Essa foi a nossa última aula de redação modelo Enem. E agora vocês conhecem todas as estruturas do texto. Vocês conhecem a introdução, os desenvolvimentos e a conclusão desse tipo de texto. E agora eu aconselho vocês a treinarem esse modelo, verem que forma de texto encaixa melhor para vocês. Se às vezes você gosta de um termo coesivo específico em um lugar, sempre vai usando esse, vai criando uma forma padrão de você sempre fazer os textos, que aí você consegue fazer com mais agilidade no dia do Enem. Outra coisa que eu recomendo fortemente que vocês estudem para fazer a sua redação Enem, para tirar uma nota boa, é que vocês treinem bastante, dominem bastante a gramática e também coesão, que esses dois são critérios muito importantes na hora da avaliação, que se você souber, você pode tirar uma nota muito boa, mas em contrapartida, se você não souber, você pode tirar uma nota bem ruim ou mediana. Então é isso, essas foram as minhas dicas a respeito de redação e nós vemos no próximo curso.